Então, gente, bom dia para todo mundo. Vamos começar mais um mini curso do GEA. Hoje quem vai falar é o nosso amigo Fábio, trabalhando com a gente já aqui há um ano já, Fábio? Por aí. Por aí, né? Está mexendo com redes neurais convolucionais, jogo bem legal. E hoje é a continuação daqui do mini curso ano passado com a Camila. A gente falou sobre redes neurais. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais com o Fábio e falar de redes convolucionais. Vocês vão ver que é bem interessante, é uma coisa bem atual. E hoje, quase todos os processos mais interessantes aí estão usando processamento de imagem. E a rede neural é fundamental para isso. Então, o Fábio vai explicar um pouquinho vocês. E, Fábio, bem-vindo, muito obrigado. E tudo seu. Obrigadão, Igor. Então, gente, a gente vai começar aqui a apresentação sobre rede neural convolucional. Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Só para confirmar. Estamos sim. Perfeito. Positivo. Meu nome é Fábio e essa é a apresentação. Eu vou pedir para que vocês entrem nesses links aqui, se vocês quiserem acompanhar, tudo bem? Então eu vou postar aqui para vocês. Vão ser 2 links. Um deles é uma simulação, que é essa daqui, ó. Eu vou falar para vocês como que vai ser. E a outra é uma planilha no Excel, tudo bem? Daí, se vocês quiserem acompanhar, lembrando que vocês podem também copiar a planilha do Excel, um exemplo, tudo bem? Vou deixar um tempo aí disponibilizado, daí é só você ir aqui no file aqui e daí fazer uma cópia para vocês, make a cópia. Daí você copia no seu Gmail. Vou deixar um tempo para vocês fazerem isso. Perfeito. Dito isso, continuando, aplicações da CNN. Na Deep Learning, aprendizado profundo, você tem vários tipos. Só deixa eu acionar aqui a caneta. Você tem vários tipos. Você tem RNN, CNN, Autoencoder, GAN. E cada uma delas tem o quê? Tem uma especificidade. Tudo bem? Então, por exemplo, a RNN pode ser para chatbots. O GAN pode ser o quê? Para gerar arte, gerar imagem. O autoencoder pode para reduzir a dimensão, extrair coisas de arquivos. A CNN tem o quê? Ela tem reconhecimento facial, detecção de objeto, detecção de imagens médicas, reconhecimento de caracteres e classificação de documentos, tudo bem? Entre outros também, mas esses são os principais. Então, se a gente pegar uma variação do CNN, o FCN, ele consegue o quê? Identificar os objetos. Por exemplo, tem essa imagem, e nessa imagem o algoritmo consegue identificar os objetos aqui. Tá vendo? Ele consegue até diferenciar ele. Nesse daqui, ó, ele consegue ver qual é o tipo de gato. Ele dá uma probabilidade de 47% que esse é um gato egípcio. Tudo bem? Então, eu vou entrar nesse link aqui que eu passei para vocês. Vocês têm aí a simulação. Ela vai simular. O que ela vai fazer? Ó? Você vai digitar alguma coisa aqui e depois ela vai passar por camadas, que a gente vai estudar aqui, e depois ela vai passar por uma rede densa, e ele vai dar o resultado final. Então o link que vocês têm aí é desse daqui. O que acontece? A gente digita, por exemplo, aqui o número 2. Vamos digitar o número 2. O que vai acontecer? Eu desenhei isso. O computador entende como imagem. Só que no cálculo aqui, ele consegue adivinhar que é o número 2 que eu desenhei. Então, ó, se eu vim aqui, ó, no finalzinho, ele está dando o número 2. Tudo bem? Então, se eu for aqui, por exemplo, digitar o 3, ó, vai ter o 3. Se eu fizer alguma coisa assim, ó, vai dar o 8, mas ele fica em dúvida entre o 3 e o 8. Tudo bem? Mas aqui ele deu 3, deveria dar mais o 8, porque essa rede talvez não esteja tão bem treinada. Mas, tipo assim, ele reconhece, tá vendo agora, ó, por exemplo, agora é o 9. E deu 1 aqui. Deu um pouco 1 aqui, um pouco 3, um pouco 7, mas deu a maioria 9. Então ele consegue fazer isso. Quando eu mostrei aqui para vocês essa parte aqui, ó, é essa parte aqui. Dessa parte aqui, ó, da rede densa, seria essa parte aqui, ó. Então o que acontece? Ele tem essa imagem aqui e ele faz um processo de
convolução aqui. Calma, gente, eu vou explicar isso daqui. Ele faz um processo de convolução aqui, e depois ele faz um outro processo aqui, e faz vários processos e ele consegue obter. E é isso que a gente vai estudar aqui. Tudo bem? Então, voltando para lá. Perfeito. Esse vai ser o mapa da apresentação. O mapa da apresentação vai ficar no canto direito superior, para você entender a localização. Tudo bem? Então, a gente vai começar na entrada da imagem. Deixa eu só... Ai, apertei F1 sem querer. No outro link que eu passei para vocês, tem a planilha. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas que já entraram aqui. Essa planilha dá um exemplo de CNN. Obviamente, essa imagem aqui é uma imagem muito pequena. Tudo bem? É uma imagem o quê? De 4x4 aqui. Sendo que tem o vermelho. Não! Sendo que tem o vermelho aqui, o verde e o azul, que é RGB. Tudo bem? Então, o input seria uma imagem RGB. Tudo bem? E ele tem valores ali. Então, vamos lá. Vou voltar para o slide. A máquina interpreta uma imagem como número. Então, por exemplo, a gente vai ver dessa forma aqui, que a gente viu lá, categorizado. Porém, a máquina vê o branco quanto o maior valor possível, seria 255 aqui. E o preto seria o 0. Tudo bem? Então, essa que é a interpretação da máquina. A máquina vê como números. Se a gente for ver no RGB, o RGB vai ter 3 canais. Tudo bem? Guarda esse nome, 3 canais ali. Então, o que acontece? Você tem 3 canais aqui, que é o azul, o verde e o vermelho. Tudo bem? E já no monocromático, ele só vai possuir um canal. Seria só uma dessa matriz aqui. Tudo bem? Agora, a gente vai para a camada o quê? Convolucional. Então, vamos voltar lá para a imagem aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem essa daqui ou vocês acham que eu preciso aproximar? Alô? Vou aproximar aqui, já que ninguém se manifestou. Tá boa. Tá boa? Então, o que acontece? Aqui, você tem a imagem aqui, você vai ter um kernel aqui, um filtro, e esse filtro vai produzir a imagem. Tem toda a formulinha aqui, depois, se você quiser ver com detalhe, você pode ver. Ele vai pegar uma região aqui, fazer um cálculo com esse daqui, e gerar um resultado, que vai gerar esse, que ele também vai multiplicar pelo bias. Tudo bem? Estou passando rápido aqui porque a gente vai ver a teoria lá. Isso daqui é para, se você quiser depois, eu vou ver com detalhe lá como que é exatamente. Está tudo aqui. Então, ó, na teoria, esse é o kernel. É um filtro, também é chamado de filtro. É uma matrizinha. Tudo bem? Essa matriz vai percorrer a imagem e vai produzir uma outra imagem. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Esse é o kernel, ou filtro, também como a gente chama. E aqui é a nossa imagem. Ela é monocromática, porque só tem um canal. A gente vai pegar esse filtro e vai pegar e vai fazer o cálculo aqui, ó, multiplicar esse por esse, multiplicar esse por esse por esse. Aqui, ó, tá a multiplicação. Deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui está a multiplicação. E aqui vai ser o resultado, que está igual aqui, ó. Multiplicar esse por esse, ó, esse por esse. Daí dá essa multiplicação. E depois você vai somar todos eles aqui. Vai dar o quê? Vai dar um resultado. Esse resultado vai ser o output. Vai ser a saída ali. Tudo bem? Então, se a gente pegar essa matriz aqui, o kernel, e passar ela percorrendo toda a nossa imagem, o que a gente vai ter? Uma outra imagem aqui. Tudo bem? Então, ó, o que acontece? Vamos pegar aqui para a gente visualizar. A gente tem o 9 aqui. A gente tem, vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo. Tá vendo que essa imagem aqui, ela produz uma região aqui, ó, de uma matriz? Então, ela extrai, faz esse cálculo para esse ponto aqui nessa matriz. E daí depois para cá, depois para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e vai produzindo, até produzir essa imagem. E cada uma dessas imagens, ela extrai uma característica dessa outra imagem aqui. Tudo bem? Essa dá para ver que tem um pouco mais de profundidade, essa daqui tem outras características, tudo bem? Então vamos voltar lá.
Aqui tem uma animação muito boa para a gente visualizar. Então, ó, ele percorre toda a nossa imagem, ele faz o cálculo e ele produz a uma outra matriz. Tudo bem? Só beber uma aguinha. Agora, como que a gente faz quando a gente tem 3 camadas? Aí, o kernel, o filtro, é um filtro, porém, ele vai ter o quê? Vai ter 3 dimensões. Por quê? É uma dimensão para cada camada. Então, você vai fazer o mesmo cálculo ali, dessa forma aqui, ó. Uma animação que você consegue ver, que ele vai fazer os cálculos. Esse vai ser uma dimensão do filtro, outra dimensão do filtro e outra dimensão do filtro. Daí você soma todos esses números aqui, soma mais o bias e você produz o output aqui. Então, nesse daqui é monocromática, você não vai conseguir ver esse exemplo. Aqui você já consegue ver. Você tem a imagem, você tem o filtro. Lembrando que o filtro é tudo isso daqui, tudo bem, gente? Não é só esse daqui. Por quê? Porque é um filtro de 2, que é 2 aqui, 2 aqui a altura, e 3 porque você tem 3 canais. Tudo bem? Que ele vai produzir 3 aqui, você vai somar eles, vai ter o bias, e daí essa vai ser a imagem final que ele vai produzir ali. Então, voltando na apresentação. Existem algumas definições e alguns nomes que, quando vocês forem estudar, vão facilitar a sua vida. Tudo bem? Um deles é o stride. O que é o stride? É o espaçamento que o kernel percorre na imagem. Se ele percorre de 1 em 1, ele vai produzir stride 1, e a imagem vai ficar desse jeito. Se ele pula mais um quadradinho, o stride 2, ele vai produzir essa imagem aqui. Tudo bem? É o espaçamento que o kernel pula na hora de ele percorrer a imagem. Tem padding. O que é o padding? Imagine que você tem o kernel. Você quer o quê? Você quer que ele funcione ali, só que ele não tem extremos, a imagem não tem extremos ali. Como que você vai fazer? Você vai perder características ali? É um jeito de você aumentar a imagem e conseguir calcular fora dos limites ali para você produzir a imagem. Então aqui, ó, você tem imagem dentro aqui. Deixa eu pegar coisa aqui, ó. Você tem imagem aqui. E você o quê? Você aumenta o tamanho da imagem para quê? Para você utilizar o kernel aqui, ó. Você está utilizando o kernel aqui. Então, para isso que você precisa utilizar. E nisso tem outro jeito, né? Às vezes ele pega a média dessa região, às vezes ele só coloca já aqui, tudo bem? Essa é uma das partes. Existe também uma definição que é o Feature Map. O que é? Feature Map é o resultado produzido dessa conta aqui, tudo bem? Do kernel com esse daqui. Então, são vários nomezinhos aí que a gente, no começo, se perde, mas é bom saber, porque da próxima vez que você vai ver, você já vai se lembrar desses nomes. Então, um exemplo aqui é o quê? Aqui é a imagem. Aqui seria uma camada, a primeira camada. Que ele vai ter quantos features maps aqui? Ele vai ter 6. Tá vendo que tem 6 imagens aqui, ó? Então, ele vai ter 6 features maps. Quantos filtros que eles vão ter? Vão ter 6. Tudo bem? E daí aqui já é a segunda camada. Aqui você tem uma convolução. Aqui eu vou explicar mais para frente o que é. E aqui você tem a segunda convolução. Só que a camada aqui, ó, essa é a primeira camada. E essa é a segunda camada, tudo bem? E o nome camada é bom a gente saber também, para isso daqui. Então aqui ele vai ter 16. Se você contar ao longo disso daqui, vai ser 16 features maps. Também 16 filtros ou kernels. E aqui vai ser a classificação final, que a gente vai ver mais para frente. Então agora, a gente vai ver sobre o max pooling. Você lembra que eu falei para vocês que a gente vai ver esses caras aqui, ó? Então é agora, tudo bem? Vendo nessa visualização aqui, essa parte aqui, gente, do ReLU, eu vou deixar mais para frente para explicar. Então, pula ela por enquanto, e você vai ver que vai ter um max pooling. Se você clicar aqui, ó, ele vai ter a regiãozinha aqui que ele vai fazer o max pooling. Depois vocês podem ver. Aqui, ó, é o convolucional, e aqui vai ser o max pooling, que eu vou explicar agora. Então, vamos lá. O que é max pooling, para que ele serve?
Ele serve para diminuir o tamanho da imagem. Então é o seguinte, imagina que você tem uma imagem, sei lá, muito grande, tá ligado? De 10 megabytes. Cara, imagine processar, treinar com, cara, milhões de imagens, entende? Não sei, ou milhares. Cara, computacionalmente se torna inviável. Então o que você faz? Você diminui o tamanho da imagem de uma forma computacional para você simplificar. Tudo bem? Então, por exemplo, existe o max pooling. O que o max pooling faz? Ele pega essa região aqui, ó, e pega o maior número. Qual que é o maior número do azul? 5. Então coloca 5 na nova matriz. Qual que é o maior número do verde? 9. Do amarelo? 7. Vermelho? 5. Esse é o max pooling. Simplesmente isso. Super simples. Então, ó, se você pegar esse daqui, ó, você vê que é a mesma imagem aqui, ó. É a mesma imagem aqui, é a mesma imagem aqui. Simplesmente ele diminuiu a dimensão ali. Você tem também uma outra forma, o average pooling. Ele pega a média. Simplesmente ele calcula a média do azul e coloca aqui. Do verde, aqui. E assim por diante. Tudo bem? Não tem muito segredo isso daqui. Agora a gente vai para a camada densa. A camada densa é essa parte aqui, ó. Tudo bem? Tem o desde aqui até ali, tudo bem? E aqui, ó, seria a primeira camada convolucional, aqui seria a segunda camada convolucional, e aqui, ó, nesses daqui, seria a rede densa. Então vamos lá. A camada densa, ela é composta por uma rede neural densa. O que é uma rede neural densa? Rede neural é que você tem neurônios, tudo bem que eles têm cálculo, que a gente viu na apresentação da Camila, o que é uma rede neural, tudo mais. E uma rede neural densa é que todos os neurônios estão interligados entre eles. Todos eles têm conexões entre eles mesmos. Então, ó, você tem três tipos de camada aqui. Tem o flatten, hidden e o output. No flatten, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar a imagem e linearizar ela. É um processo de flattening. Por exemplo, você tem esse daqui, ó. Vou pegar a canetinha. Você tem esse daqui, ele vai pegar esses números aqui, ó, e vai jogar aqui. Ele vai pegar esses aqui e vai jogar aqui. Vai pegar esses aqui e vai jogar aqui. Ele vai linearizar. Simplesmente isso. Tudo bem? E esse vai ser a primeira camada. Agora, a gente sabe que na prática não vai ser uma imagem. Aqui a gente tem 10 feature maps, ou seja, 10 imagens de output. O que vai acontecer? Ele vai linearizar. Então, ó, tá todo mundo aqui, espero que todo mundo enxergue aqui os numerozinhos, viu? Não espero menos que isso. Se você não enxergar é porque você está precisando de óculos. Tô brincando. Então ele pega cada um desses números aqui e joga ali, tudo bem? E ele lineariza. Então se você tiver um que tenha essas dimensões, ele vai produzir um vetor nessas dimensões aqui. Só vou abrir a porta aqui rapidinho, que a minha gata tá chorando, senão ela não vai me deixar em paz. E voltei. O que é o hidden layer? O hidden layer, ele vai calcular junto aos pesos de uma rede neural treinada para calibrar, para você extrair as características, tudo bem? E vai ter o bias também que vai ajudar ali. E tem a camada de saída agora. A camada de saída é o que dá o resultado, tudo bem? Então ele vai fazer todos os cálculos e vai falar, cara, esse número é tal, esse número é não sei o que lá, tudo bem? Então, ó, nessa rede neural aqui, ó, a camada de convolução está tudo para cá. Ó. Aqui é a rede neural densa e aqui é o output. O que aconteceu? Quem que é o maior número aqui? É o 0,7. O 0,7 quem que é? É a zebra. Então a gente sabe que aquela imagem que foi dessa CNN é o quê? É uma zebra. Tudo bem? Então, ó, antes de ir para a função de ativação, a gente vai ver aqui, ó. Aqui, eles pegam essas duas camadas, lembrando que aqui, ó, esse daqui é um feature map, esse daqui é o outro, tudo bem? E ele pega dessa imagem aqui, ó, e joga aqui. Coloquei até da mesma cor aqui para vocês verem. E pega dessa imagem aqui e joga aqui. Esse é o flattening, tudo bem? Lineariza. E o que ele faz no hidden layer? Você tem os pesos,
Os pesos, eu vou explicar mais para frente, ele é adquirido quando é treinado a rede. Então, você treina, você obtém os valores do peso que você precisa para você adquirir o que você quer dessa rede. Lembrando que você lembra que tem os kernels aqui, que tem os números aqui? Esses pesos também são treinados, tudo bem? Então, eu fixei esses pesos aqui, tudo bem, dessa forma, só por questão de cálculo. Mas assim, isso é treinado. Então é o seguinte, o que acontece? Cada um desses daqui é um neurônio. Então você tem quantos neurônios aqui? Tem 5 neurônios. Nesse neurônio aqui, a gente vai fazer um cálculo. Que cálculo que é esse? A gente vai pegar esse valor do flattening e multiplicar por esse daqui. Tudo bem? Pegar esse flattening aqui, multiplicar por esse peso. Pegar esse flattening aqui e multiplicar por esse peso. Vai fazer isso para todos esses daqui. Vai adicionar um bias. No final, você vai somar todos esses valores aqui e ele vai chegar no resultado. Tudo bem? Essa função de ativação eu vou explicar aqui mais para frente. Mas ele chega no resultado. E aqui, ó, é o output layer, que é a mesma coisa, o mesmo raciocínio de lá, utilizando esses valores desses resultados aqui. Tudo bem? E daí, no final das contas, você vai ter o quê? Uma predição, que nesse caso, obtido foi esse daqui, que a imagem seria um cachorro. Então, ele vai dar aqui um cachorro. Então, opa, aqui não. Voltando aqui. Então, agora a gente vai passar o que eu tinha pulado. Você lembra que eu tinha pulado os negócios lá e tudo mais? E pulei ali no final também? Então, a gente vai ver a função de ativação, que a Camila também falou. Então, vamos lá. Função de ativação, ela está tanto na camada convolucional quanto na rede densa. Você tem várias funções de ativação. Você tem tangente hiperbólica, você tem ReLU, sigmoide, linear, tudo bem? O que ela faz? Ela meio que aplica uma função matemática para a saída do neurônio. Tem pesquisas que mostram que isso é mais eficiente, tudo bem, para os resultados. Uma que a gente utiliza aqui é a ReLU. A ReLU, o que ela faz? Todo valor negativo, ela muda para zero, só isso. E o outro valor, que seja positivo, ele mantém. Tudo bem? Então aqui, ó, tem um exemplo. Você tem os valores negativos que mudou para zero. E manteve os outros. Você tem a sigmoide, que a gente vai utilizar no final, no output. O sigmoide, ele vai variar o output de 0 a 1. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, quando a gente tem aqui, vocês conseguem perceber que vai ser de 1, 0, 0, alguma coisa? Aqui eu estou usando o quê? Sigmoide. Vai de 0 a 1. Aqui, ó, eu estou usando o ReLU. Por quê? Esse valor é negativo. O que ele faz? 0. Esse valor é negativo. O que ele faz? 0. Esse é positivo. Ele mantém. Agora vamos aqui no kernel. Aqui, ó, ele faz todos os cálculos, tem esse daqui e está aplicando o ReLU. Beleza? Ó, esse ele mantém, porque é ReLU. Esse daqui é negativo. O que ele faz? Ele zera. E os outros ele mantém que são positivos. É uma função de ativação. Pesquisas mostram que é mais eficiente. Tudo bem? Agora, a gente vai ter uma visão geral. A gente vai fazer uma retrospectiva, fazer um resumão geral para a gente entender. Tem a imagem, tem a camada de convolução, mais o ReLU ali, e depois ele faz também o pooling. Então aqui, ó, tem várias camadas, tudo bem? E ele vai produzir vários feature maps. Produzindo isso daqui, ele vai o quê? Depois linearizar e vai colocar numa rede densa. Colocando numa rede densa, vai ter o output. E o output, ele vai verificar o que é essa imagem. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, para a gente simplificar, ó. Também várias camadas. Aqui é a primeira camada, a segunda camada, e aqui é a rede neural. Aqui vamos aumentar bastante. 200? Não. Opa. 50? 50 pequeno. 90? 90? Não, 90 tá bom, vai. Então, aqui você tem a imagem. Aqui você tem uma camada só de convolução. Tudo bem? Aqui você tem a rede neural. Tudo bem? E aqui o resultado. Então, vamos lá. Porém, na nossa vida,
a gente precisa aprender, certo? A gente aprende com as coisas para a gente saber sobre elas, para a gente poder dar opinião sobre elas. E a inteligência artificial, basicamente, ela precisa o quê? Para ela dizer alguma coisa de algo, ela precisa aprender. Para ela aprender, ela precisa do treinamento dela. Então, você precisa treinar ela, tudo bem? Aqueles numerozinhos lá, dos pesos que tinha, vou colocar para vocês novamente aqui. Vamos aumentar aqui. Esse numerozinho dos pesos, não foi do nada que tirou. Esse numerozinho aqui desse peso, não foi do nada. Ele foi treinado. Então, aqui, ó, você tem o treinamento. O que acontece? O foco daqui não é eu explicar o treinamento, porque senão ia gastar muito tempo, tudo bem? Então, eu vou passar por cima o treinamento, se alguém tiver alguma dúvida ou outra, depois eu posso sanar. Mas, basicamente, é o seguinte, o que é o treinamento? Ele vai calibrar aqueles pesos lá. E como que ele faz isso? Ele faz o seguinte, imagina que você tem um banco de dados de várias imagens e você vai sempre produzir um resultado. Você vai falar para ele, ó, pega essa imagem e vê se parece com o que eu quero. Parece com o que eu quero? Parece. Então o erro vai ser pequeno. Não parece com o que eu quero? Então o erro vai ser grande. Então, ó, a gente tem uma imagem aqui, aqui você tem a rede neural, e esse daqui foi o que você, deixa eu colocar a coisa aqui, esse daqui foi o que você obteve, e esse daqui é o que você quer que seja o número 3. O que acontece? Ele vai subtrair, e ele vai obter o erro disso daqui, e o erro, ele vai fazer um backpropagation, ele vai propagar para trás, e propagar de trás para frente, para quê? Para regular os erros, os valores dos pesos. Resumindo, ele vê o erro, o quão distante você está do que você quer, e ele calibra aqueles pesos lá. Então, tem alguns termos aqui que eu não vou entrar fundo, mas assim, é bem por cima mesmo, porque o foco não é o treinamento, mas você tem, por exemplo, backpropagation. Backpropagation, você minimiza o erro. É aquilo ali que eu tinha explicado. Ele ajusta os pesos. Época. É a passagem do processo de atualizar os erros. Então, o que ele faz backpropagation? Toda vez que ele faz é uma época que ele volta para atualizar os erros. Learning rate é o grau de aprendizado. Um learning rate muito alto, ele vai achar o valor muito rápido, mas não vai ser de muita qualidade. Muito baixo, ele vai demorar para achar, porque ele vai aprender bem devagar, só que ele vai ser mais preciso. Função de custo é a função de erro, tudo bem? É aquele erro que dá no finalzinho. Você lembra que tinha esse daqui, ó? Ele dá o errinho no final, vamos esperar aqui, ó. Ele dá o custo da função, ele faz o custo da função, é o quão errado está do valor que você queria obter. Gradiente descente. É um algoritmo em que ele optimiza a função de custo, o learning rate ali, tudo bem? Então ele vai ajustar para você aprender mais rápido. Quanto mais longe tiver, ele vai acelerar. Quanto mais próximo tiver do resultado, ele vai diminuir a aceleração para ele calibrar melhor. Batch size é o quê? A quantidade de amostras que o algoritmo utiliza antes de atualizar o peso. Eu sei, é muito nove, é muita teoria, mas assim, não é para realmente eu definir tudo para vocês, assim, entender totalmente, é mais para dar uma pincelada por cima para a gente entender como funciona mais ou menos, porque não é o foco, tudo bem? Mas é importante a gente saber. Então aqui você tem uma imagem que cada um desses pontos aqui, ó, é uma época. Quer dizer, ele está atualizando lá os dados. Então, o que acontece? Ele tem um learning rate aqui. Se fosse igualmente espaçado, ele, tipo, nesses pontos aqui, ele ia ter o gradiente descende zero. Mas o gradiente descende, ó, esse valor de W está muito longe do que a gente quer obter, que é o mínimo absoluto. Então, o que ele faz? Ele aumenta o quê? O espaçamento. Conforme começa a se aproximar, ele vai diminuindo. É isso que o quê? O gradiente descende faz, é o algoritmo que ele acelera ou diminui a aceleração dos nossos espaçamentos. E o que a gente quer obter? Esse daqui, o valor mínimo. Então ele vai percorrer tudo lá, vai ficar indo de várias iterações, para quê? Para obter o resultado que a gente quer, minimizar o erro, tudo bem? Minimizar o custo. E daí, quando você minimiza o custo, a sua rede está treinada, os seus pesos estão treinados, e você consegue o quê? Você consegue predizer o resultado.
E agora, depois de treinado, que muitas vezes demanda tempo e tudo mais, a gente vai fazer a previsão. Tudo bem? Então é o seguinte. Após o treinamento, a gente tem a nossa pronta e a gente vai prever. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo de predição e ele já está treinado aqui, todos esses pesos. Aqui também, viu? Aqui, ó, ele está prevendo, por exemplo, vou colocar um aqui. Ele está predizendo, tá vendo? Ó? Você tem um número aqui e ele está prevendo qual que é. Tudo bem? Agora a gente vai para a prática. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Vamos lá. Esse é um código. É o código de treinamento. Vamos fazer depois, vai. Esse é o código de treinamento. Eu vou dar uma pincelada por cima, tudo bem? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aqui são as bibliotecas importadas. Aqui, ele vai carregar o dataset do MNIST, um banco de dados, tudo bem? O valor de treino, o valor de teste. Aqui, ele vai redimensionar as imagens do padrão para ser inserido. Aqui, ele vai colocar em categoria, vai colocar rótulos, tudo bem? Hot encoding. Aqui, ele vai criar um modelo, essa funçãozinha cria um modelo aqui. E aqui ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar uma camada convolucional. Aqui, gente, são os filtros. Ele está adicionando 32 filtros. O que é filtro mesmo? Filtros são os kernels lá, tudo bem? E o que é esse daqui? É o tamanho do nosso kernel, que é 3x3. E qual que vai ser a função de ativação? Relu. Esse é o input. Você precisa colocar só na primeira. É o input da imagem, que foi dado por esse redimensionamento. Aqui você tem o max pooling, 2x2. Aqui, outra camada de convolução. Essa daqui tinha 32 kernels. Esse daqui vai ter 64. Outro max pooling, outro convolucional. E aqui você vai ter o flattening, você vai linearizar ele. Aqui você vai criar uma camada densa de 64 neurônios. Aqui você vai adicionar outra camada com 10, que seria o quê? Esse é softmax. O que acontece? Essa daqui é o nosso output. Aqui você vai compilar, porque aqui você criou todo um modelinho e aqui você compilou. Aqui, ó, nessa compilação, você tem o optimizer. Seria o gradiente descendente. Qual o optimizador do algoritmo você quer utilizar? Loss seria a função de custo. Tudo bem? A gente está utilizando o categorical cross entropy. Tem várias outras funções, você pode ver aí na literatura. E a métrica a gente vai utilizar a acurácia. Então, aqui a gente vai treinar o modelo. Ele vai utilizar esses parâmetros aqui. Vai ser 5 épocas. E o batch, que eu falei para vocês, que é quando atualiza, quantas amostras ele atualiza, seria 64. Então ele vai fazer 64 e vai atualizar lá. E daí aqui ele vai gerar um print, ele vai avaliar o modelo e vai gerar um print da acurácia. Então, ó, saindo daqui, vamos reconectar aqui. Já tem a imagem aqui, a imagem é um 4, tudo bem? Então a gente vai executar tudo. O algoritmo está aqui, depois se alguém quiser pode pegar. Então a gente está executando, você vai ver que é bem bonitinho, velho. Quando eu vi isso aqui, nossa! O que acontece, ó? Ele está calibrando aqui, ele tem até uma barrinha aqui, super chique, que mostra as épocas aqui, ó. Ele está na primeira época, está carregando, e aqui é o custo. Tá vendo? Aqui é o tempo, e aqui é o tempo estimado. Aqui é o custo. Tá vendo que o custo está diminuindo? Quando o custo diminui, o que acontece? Ele está se aproximando do valor que a gente tem desejado. Se a gente minimizar o custo, então quer dizer que a gente conseguiu obter a nossa rede está treinada. Aqui é o grau de acurácia. O quanto em porcentagem, obviamente tem que fazer, aqui é 94%, por exemplo, agora, enquanto em porcentagem está de acerto. Tudo bem? Ó. Então ele vai passar a primeira época, e aqui ele treinou 938, tá vendo? E ele vai treinar novamente aqui, ó. E daí ele vai o quê? Sempre minimizando a função de custo.
Eu vou deixar eles treinando, ó, vocês podem ver que está tudo vazio aqui. Depois isso vai ser preenchido, tudo bem? Que eu vou explicar lá, enquanto isso eu vou deixar treinando. Aqui. Vamos deixar treinando e vamos voltar lá. Resultado do treinamento. Imagine que já está pronto aqui. Ele treinou todas as redes aqui, minimizou o custo aqui e ele obteve 99% de acurácia. Uma acurácia boa, muito boa. Então, como que é o código de predição? Biblioteca aqui. Biblioteca. Aqui eu puxei a imagem. Aqui ele carrega a imagem, ele transforma em imagem para vetor. Aqui ele redimensiona. Aqui ele faz a previsão no modelo. Depois eu dou mais um detalhezinho lá no treinamento. Onde está sendo no Google Colab. Dou mais detalhes disso daqui. E isso daqui ele printa qual que é. Então, se a gente printar, você vai ver que é o dígito 4. Ei! Tudo bem? E aqui, quando você usa modelo Sumari, você consegue ver qual que é o tamanho do output em cada camada. Por exemplo, você lembra que a gente tinha uma camada convolucional? Então o output vai ser esse. E esses são os parâmetros treinados. Por exemplo, você tem cada parâmetro, por exemplo, você tinha os pesos. Cada peso da rede neural é um desses parâmetros. Então você tem isso daqui, é só fazer os cálculos depois. Aqui, ó, o max pooling tem esses parâmetros. Aqui, o convolução tem outro. O flattening, a rede densa e a densa rede final, que seria 10. Por quê? Porque tem 10 números finais. Aqui era 28 lá em cima. Por que deu 26? Por causa do padding. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Vamos ver o algoritmo, ainda não está. Agora, então, eu preciso falar alguma coisa para enrolar. Como está a vida de vocês? É isso. Tô em prova. Tem prova? Você tem prova? Infelizmente. Você tem prova do quê? Circuito de computador, não sei nada. Nossa, deve ser difícil, velho. Eu também. Mas o curso tá muito bom. Não, pior que eu tava tendo também umas aulas, tá ligado? Do núcleo, tá ligado? Dos registradores e tal. Eu achei dificinho, eu achei bem legal, tá ligado? Mas é muito detalhezinho, né? Que tem na linguagem de máquina. Mas não sei se é isso. É isso, é linguagem bem baixo nível e como funciona no computador. Muito útil. Aí já está treinando. Muito obrigado por cooperar com a minha enrolation. Aqui a gente obteve um pouco menos, 98%. 0,8%, então a gente aproxima para 99%. Aqui a gente previu o resultado, a imagem classificada foi 4. E aqui, ó, esse daqui é o quê? É o vetor de predição. Vocês estão vendo que tem esses números aqui? O que acontece? Ficou bem estranho, né? Por quê? Porque esse daqui é o 0. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Vocês conseguem ver que está em notação científica? E o maior aqui seria esse daqui, que tem a menor potência aqui, ó. Tudo bem? Porque está em notação científica. Os outros, 0,5, 0,4, 0,7, esse daqui, então é o 4. Então a gente utiliza essa funçãozinha do NumPy aqui, argmax, para quê? Para dizer que é o 4. Tudo bem? Que a gente prevê esse predict. É o 4. E daí você tem o sumário aqui para prever, para mostrar como que é cada camada. E vamos continuar. Aqui você tem várias referências, se vocês quiserem ver, tudo mais, de onde eu peguei. E esse é o meu contato. E acho que é isso. E se alguém tiver alguma pergunta, não sei. Espero ter ajudado. E é isso. Eu tenho uma dúvida que até agora eu não consegui achar alguma explicação que eu consiga entender. Uhum. A ReLU é uma das funções de ativação mais usadas, né? Sim. E a intenção é introduzir não linearidade nas predições, né? Sim. Mas não é uma reta linear? Isso aí, como que introduz não linearidade?
não linearidade, É. esse é linear. Se você Aham. quiser introduzir não linearidade, você tem outras funções. Aham. Você tem a função linear. A função linear é totalmente linear, então seria igual. O ReLU deixa eu apresentar aqui, ó. O que acontece? O ReLU, ó, por exemplo, imagine que aqui, ó, quanto que é o valor de x aqui? Imagine que seja menos 2, certo? Menos 2, ele vai ter qual referência no valor y? Vai ser 0 aqui. Aqui vai ser menos 1, vai ser 0. Então, toda vez que você obter um valor negativo, ele vai dar 0. Quando você obtém um valor positivo, ele vai o quê? Ele vai ser um espelho. Ele vai dar o mesmo valor. Se aqui é 1, aqui vai dar 1. Se aqui é 2, aqui vai dar 2. O linear, ele vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ele vai fazer uma coisa linear. E aqui também, aqui embaixo também. Ele se prolongaria aqui também. Então, opa, aí. Aqui, esse esquece. Ele se prolongaria aqui. O sigmoide, o que acontece? O x seria o quê? O valor que você está colocando. Imagine que você obtenha um valor de menos 0,5, que é esse ponto aqui, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai bater ele aqui nesse eixo e vai bater ele aqui nesse eixo. Aqui é quanto? Por exemplo, é 0,3. Tudo bem? Nossa, tá horrível aqui. 0,3. Então, a entrada seria quanto? Menos 0,5. Nossa, tô horrível aqui, gente. Ignora, ó. A entrada seria menos 0,5. E você produziria uma saída nesse daqui, no sigmoide, que seria não linear, do que? De 0,3. Tudo bem? É tudo dado por essa funçãozinha aqui. Foi essa a pergunta? Não sei se eu respondi. Eu acho que eu que tava com o conceito errado na cabeça, talvez. Mas se não for, pergunta. Não sei se foi exatamente isso. Não, mas ajudou sim, ajudou sim. Mais alguma pergunta? Dúvidas? São perguntas sobre astrologia. O Gustavo e o Giovanni estão estudando esse assunto aí, hein? Tem que perguntar muita coisa. Não, mas a apresentação do cara aí foi boa, hein? Não tem nem dúvida, cara. Tô dedurando os caras. X9. A apresentação foi show, professor. Tá de parabéns. Obrigado. Se num problema de classificação, eu consigo a acurácia alta, mas as predições estão erradas. Isso é overfit, né? Gabriel, você perturba, hein? Peraí, como que é? Nossa, tá com som aí no fundo. Como que é? Repete. Se no meu treinamento eu consigo a acurácia alta, mas minhas predições estão todas erradas. Isso Certo. é overfit, né? Certo. Sim. Você acha que o overfit tem mais a ver com um banco de dados não está grande o suficiente ou é a arquitetura da CNN? Cara, é difícil essa pergunta. Eu não sei te responder com precisão. Porque, tipo assim, o que eu vejo, a arquitetura, ela é muito empírica, entende? Eu até estava conversando com o Igor, se o Igor quiser falar aí, eu acredito que seja mais empírico. Tanto que eu conversei com a Camila lá, ela disse que é bem empírico, entende? Para você colocar as redes neurais e tudo mais. Agora, talvez você tenha que testar, tá ligado? E ver se realmente tem esse overfit e tentar mudar os parâmetros para ver se você consegue adquirir, entende? O melhor resultado possível ali. É ir testando e ver o que acontece, né? Não é assim, eu tô com tal problema, vou montar a arquitetura desse jeito e pronto. Não tem. Sim. Eu não sei se o Igor quer falar alguma coisa, se ele sabe sobre isso, você sabe, Igor? Não me coloca no meio dessa não, que eu não sei nada, não. Ô, Gustavo, geralmente a questão de hiperparâmetro do seu modelo, se você ir alterando, você consegue resultados melhores, sabe? Você conseguir, assim, plotar a acuracidade por a cada treinamento, sabe, que ele faz,
você vai ver que ele vai chegar num patamar de estabilidade, sabe? De acurácia. Geralmente, se você passar muito esse patamar, ele começa o seu modelo a criar muito overfit, sabe? Aham, aham, Então é bem questão de parametrizar os hiperparâmetros, geralmente tende a resolver esse problema. aham. Tem que ir testando o valor diferente nos treinamentos, então, né? Eu fiz um estudo legal que mostra um gráfico interessante, depois eu te mando qualquer coisa. Ah, por Daí você vai favor. ver legal. Manda para mim também, Tá bom, eu mando. Manda no grupo, todo mundo pega. né? É isso aí. Ah, não, esparra demais. Não. Mas eu acho que é isso mesmo, você entende? Tipo, vai treinando, vai testando, tá ligado? E você tenta obter o melhor resultado possível, porque o overfish é bem chatinho mesmo. Mais alguém? Você tá num projeto de rede neural também? Sim. Eu tô evaluando como que chama? Batimento cardíaco, junto com o Igor. O que a gente está fazendo? A gente está utilizando Fourier lá para a gente fazer uma pseudo-imagem lá, e a gente vai utilizar CNN para ver essas imagens e prever qual o tipo de doença que a pessoa pode ter referente ao batimento cardíaco que ela está tendo. Ô, Fábio, Eu. tudo bom? Tá dando para escutar certinho? Aham. Me tira uma dúvida. Naquela parte lá que você falou, para minimizar os erros, Certo. né? Ali seria aquela função de coeficiente quadrático. Sim. Você tem, por exemplo, aqui o Mean Square Error, Mean Square Error, que é o MSE, que ele é utilizado para regressão, e o Cross Entropy, que é utilizado para classificação. Aqui, como é de classificação, a gente utiliza Cross Entropy. É uma formulinha que ele tem, se você precisar no Google e tudo mais, você consegue achar, tudo bem, uma formulinha matemática. Aqui ele até utiliza, ó, tá vendo? Ó, ele multiplica aqui e tudo mais, e ele calcula o erro. É como se fosse uma distância do que você quer para o que você obteve, entende? E para você obter essa distância, tem vários tipos de fórmula, entende? E aqui ele utiliza cross entropy. Ah, tá, entendi. Porque aí vai ajustando, né? É. Você colocou aquele gráfico lá, né? Do ajuste, o segundo gráfico, esse exato. Uhum. Você tem como ir ajustando e tentando tirar esse erro, né? Exatamente. Com ajuste ali, né? Isso. O Y aqui, deixa eu streamar aqui, colocar aqui. O Y aqui seria o erro, tá vendo? Aqui, Isso. opa, deixa eu voltar aqui, coloquei o laser. Aqui, ó, tá com o erro muito alto. Uhum. Aqui, ó, ele vai diminuindo o erro. Até o quê? Ele tenta o quê? Minimizar o erro aqui. Tudo bem? A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente coloca muito alto e tudo mais, daí imagine que você tem assim, ó. E daí o seu coisa, ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá, para cá, para cá, daí vem para um fundo local. Quando o fundo global é esse daqui. Esse é o mais óptimo. Mas às vezes você está aqui. Isso daí você tem que. É bem. Que nem estava falando do overfitting pro. Qual que é o nome? Esqueci, desculpa. Pro Gustavo. Tava falando o quê? Que é bem empírico mesmo, porque, tipo assim, como que você vai saber aonde que é o fundo dos seus dados? Entende? Então, cada banco de dados é um banco de dados. Então, por exemplo, se você tem esse fundo aqui, ó, você está aqui, você precisa regular que tipo de parâmetros? Por exemplo, o learning rate, entende? Ou, por exemplo, você precisa colocar um learning rate maior aqui ou menor, você entende? Para você pular aqui. Também o gradiente descente também tem, entende? Então você precisa ir modificando os parâmetros para ver se você consegue achar ali. Daí vai da sua paciência, né? Exato. Valeu, Fábio. Muito obrigado aí, cara. Valeu. Ô, Fábio, Eu. tudo bom? Tudo bom. Tira uma dúvida minha sobre o overfitting. Uhum. Quantas palavras
qual que seria a sua definição, né? Porque eu sei que o overfitting é referente a é quando você consegue ajustar Sim, tão bem, né, ao teu modelo, isso. o aprendizado, porém ele é ineficaz. É uma coisa, é uma dúvida que eu tenho. O Certo. que seria esse Eu overfitting? vou fazer um parâmetro aqui para você entender perfeitamente. Aqui, ó. Imagine que você tenha vários pontos azuis aqui e você tenha vários pontos, por exemplo, verdes aqui. Imagina o seguinte. Imagine que tem um verde aqui também. Tá? Qual seria uma reta, a melhor reta possível para a gente separar esses dados aqui? Para a gente falar, cara, esses pontos aqui são verdes e esses pontos são azuis. Seria essa reta aqui, ó. Tudo bem? Já calculei tudo na minha cabeça. Tudo bem? Fica bem assim, mas vocês entenderam. Então, ó, o que está para a direita ali seria os pontinhos azuis. O que está para a esquerda seria os pontinhos verdes. Isso é uma mensuração perfeita. Um overfitting seria isso daqui, ó. Imagina, deixa eu ver se tem como dar Ctrl Z, não tem. Imagina que, deixa eu pegar uma outra cor aqui para visualizar melhor. Não tem mais uma cor, então vai ser essa mesmo. Imagine que o overfitting, ele passe por aqui, ó. Daí ele encontra um azul ali. Ele passa por aqui, para ficar para esse lado. Daí ele vem aqui, ó, passa por esse azul aqui. E depois tem o verde lá do outro lado. Porra, vou passar ali também. Daí ele faz isso daqui, ó. Daí ele passa aqui e vem para cá e faz isso daqui. Cara, isso é um overfitting. Ele tá tão viciado nos dados iniciais que ele não consegue, por exemplo, ter uma boa predição. Quando ele vai ter uma predição final, ele vai ter uma predição errada. Uma predição com uma pouca acurácia. Entendi. O overfit, então, a acurácia é baixa. Então, a acurácia no treinamento seria alta, seria tipo 100%. A acurácia na predição seria baixa. Entende? Entendi. Porque na predição você já está prevendo, né? Então. Entendi, Fábio. Entendi. Bacana. Agora sim. É porque eu li em algumas referências no Google, algumas definições, e eu fiquei confuso. Falei, pô, se ele é bem ajustado, por que é ineficaz, né? Agora eu entendi. Com essa imagem define bem aqui também, porque não faz sentido. Daí você tem um dado ali que dá, por exemplo, aqui, é azul. Cara, aqui a probabilidade de ser azul é muito maior. Daí, ó, esse treinamento aqui vermelho, cara, vai dar super errado. Isso é um overfitting, você entende? Tá tão viciado. No seu banco vai dar 100%, porque você viu, 100% dos azuis estão para a direita e 100% dos verdes estão para a esquerda. Mas no final, ó, se você for colocar na realidade, dá errado. Beleza, Fábio. Obrigado, hein? Um abraço. Nada, valeu. Valeu. Pô, legal essa explicação aí no visual aí, porque até então ele só tinha na teoria, né? Como é que funcionava, né? Pô, legal. Ô, Fábio, bom dia. Bom dia. Tem como você disponibilizar os links novamente no chat? Claro. Vou colocar aqui. Está aí. É muito bom essas visualizações assim para entender. Mais alguém? Crises existenciais? Tá ganhando um monte de coraçãozinho aí. É da minha esposa. Pronto. Ó. Ela vai ficar com ciúmes agora. Ah, que coisa fofa. Gente, então, mais alguma coisa? Aproveita o homem aí, gente. Então, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. Mini curso muito legal. Esse assunto aí está em altíssima. Como eu tô falando aí, hoje tudo é redes neurais. Até um problema sério, o pessoal que começa a estudar direto com redes neurais esquece que tem muita coisa
mais simples também resolve o problema. Mas, nesse caso, de dados muito complexos, só rede neural resolve. E cada vez redes mais complexas. Então, esse trabalho do Fábio que está surgindo aí com os eletrocardiogramas, trabalho de extremo potencial e que tem aplicação prática gigantesca e bem complicado, bem difícil. Gente, abração, muito obrigado, Fábio. Valeu vocês, todo mundo aí. Bom fim de semana com vocês. Valeu, Fábio. Valeu. Valeu. Foi, gente. Valeu, obrigadão aí. Valeu, obrigado.